Esse é um momento muito importante, né, das fases de vida da mulher, né? E é importante que a mulher entenda, compreenda o que está acontecendo. E a gente vê que ainda tem muita desinformação sobre essa etapa da vida, né? Uma das coisas que é sempre importante a gente pontuar é o que é menopausa e o que é climatério, porque as pessoas ainda têm muita dificuldade de entender, né? Sim. Então, menopausa é uma data específica. Ela é a última menstruação da vida da mulher. Então, quando você tiver o último sangramento, aquele foi a menopausa. É um diagnóstico que é retrospectivo. Então, eu vou falar que você teve a menopausa 12 meses depois, quando você tiver ficado 12 meses sem sangrar. Então precisa de um período para declarar como menopausa. Isso, exatamente. Agora, o climatério é a fase de vida da mulher em que a gente transiciona da fase de vida reprodutiva para a fase de vida não reprodutiva. E os sintomas que estão associados a essa fase de transição, eles podem começar até 10 anos antes da menopausa. 10? 10 Meu anos. Deus! Né? Então, se a gente pensar que, em média, as mulheres têm a menopausa em torno de 48, 50, 51 anos, mulheres na faixa etária de 40, às vezes até um pouco menos, já podem estar apresentando sintomas relativos a essa fase. A fase do climatério. Do climatério. Entendi. E, normalmente, os primeiros sintomas não são as ondas de calor, né? Porque a maioria das pessoas reconhece o climatério pelas ondas de calor, né? Então é o que é mais popularizou-se, né? Sim. Só que a gente tem uma infinidade de outros sintomas que estão ligados a essa fase e que numa etapa mais precoce desse processo, normalmente vão ser esses sintomas que vão aparecer. Então a mulher começa a ter alteração de sono. Então, de repente, ela acorda no meio da madrugada e o sono simplesmente foi embora. Ela não consegue voltar a dormir, né? Começa a ter uma TPM mais intensa. Então, ou não tinha TPM e passa a ter, ou ela tinha e começa a ficar uma coisa assim, fora de controle. Alterações de humor, irritação, ansiedade, cansaço. Ela pode começar a perceber ressecamento, então ressecamento do olho, ressecamento da boca, redução da lubrificação da vagina. Ela pode ficar mais sensível a som. Som? Sim, a som, a luz. Então aquilo começa a incomodar mais, não incomodava, de repente aquela barulheira dos filhos começa a... Nossa, eu não aguento, né? Então começa a incomodar. Climatério. Alterações do ciclo menstrual. Numa etapa inicial, normalmente, o ciclo encurta. Então ele começa a ter intervalos menores para depois ele entrar numa etapa que ele começa a falhar até que ele para. Até que chegue realmente a menopausa. E pode ter alteração da quantidade de sangramento. Então, a gente tem mulheres que nessa etapa, elas têm quadros de hemorragia e outras que relatam uma redução importante do fluxo menstrual. Né? Entendi. Depende do organismo da pessoa. De cada mulher. Batedeira, tontura, né? Alterações de memória, então o brain fog, né, que a gente ouviu muito falar pela questão do Covid, mas está muito associado também com essa fase do climatério. Então a mulher vai falar uma palavra, não lembra, vai falar o nome de uma pessoa, não lembra, começa a ter aquelas falhas, né? Então isso tudo são sintomas, é uma constelação aí de sintomas. Meu Deus. E que cada mulher vai viver de uma forma. A gente vai encontrar uma pequena minoria que não vai ter sintomas, que vai fazer essa transição de uma forma muito tranquila, mas é uma pequena parte mesmo, né? E é uma grande maioria que vai ter sintomas de maior ou menor intensidade e em maior ou menor quantidade, né? Entendi. E para as pessoas que, no caso da menopausa, né, que não tem o ciclo em dia, tem algum exame que precisa acompanhar? A grande maioria dos quadros, né, a gente vai identificar pela clínica. Então, aqui é aquela situação que a gente, dentro da medicina, a gente usa a frase, a clínica é soberana. Mas em algumas situações, realmente, a gente pode ter dúvidas. E essa é uma situação que você colocou. Às vezes, a mulher que não cicla. Então, ela, por exemplo, colocou um DIU hormonal e não sangra com o DIU hormonal. Ou ela fez uma retirada do útero,
manteve os ovários, mas ela fez uma retirada do útero e não sangra. E daí, às vezes, a gente fica em dúvida, principalmente quando são sintomas mais inespecíficos, se são ou não sintomas relacionados a essa etapa da vida da mulher. E aí a gente tem uma dosagem hormonal, que é a dosagem de um hormônio do FSH, que ele pode indicar pra gente se a mulher tá ou não nessa etapa. E uma coisa que é importante a gente falar também quando a gente fala dessa questão da dosagem hormonal e também dos sintomas, é que as pessoas acham que a menopausa faz isso aqui, né? A gente vai tendo ali uma queda, né, de nível hormonal e a gente vai tendo ali um aumento dos sintomas numa progressão. Só que na verdade não é tão regular assim, né? Ela é cíclica. Ela é cíclica. Então, tem etapas que a gente pode estar melhor, etapas que a gente vai perceber esses sintomas de forma mais intensa, porque até parar de fato, até realmente a gente chegar na menopausa, é uma fase de grande flutuação hormonal. Então, os sintomas, eles podem ir e vir, piorar e melhorar. Às vezes, você pega uma dosagem hormonal que está muito alterada, de repente, 3, 4 meses depois, a mulher repete essa dosagem hormonal, ela está normal, e daí ela fala, mas então não era? É o processo. É o processo, tá em faz curso. parte desse período. E as emoções, então, doutora? Ficam à flor da pele.